Olá pessoal, a gente vai falar hoje sobre a outra técnica de requisitos que é caso de uso. Tá? Só lembrando, essa aula é referente ao material 3, requisitos caso de uso, que está disponível no site. Tá? Dê uma lida lá no material para acompanhar a aula. Bom, essa é a primeira parte da aula. Tá? A gente vai fazer só uma introdução a caso de uso e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre caso de uso. Bom, como a gente já falou na aula passada de histórias de usuários, né, o caso de uso também é uma técnica de requisitos. A diferença é que a gente vai focar em caso de uso muito mais na documentação. Então, o caso de uso, a gente foca aqui a questão de ser documentado, tá? Então, uma técnica que visa auxiliar a documentar os requisitos do sistema de uma forma que seja ao mesmo tempo compreensível pelo stakeholder e descrito em um nível próximo a uma linguagem computacional. Se a gente lembrar as histórias de usuários, é uma técnica que foca muito na escrita por parte do usuário e depois foca muito na conversa para entender. E ela foca muito pouco na documentação, pois a documentação basicamente é feita das anotações e os testes. O caso de uso é uma técnica que a gente tenta descrever bem documentados os requisitos, mas que fique fácil de compreender pelo lado do cliente, que seriam os stakeholders, e também que esteja numa linguagem próxima à computacional, ou seja, quase um algoritmo. Tá? Então, o caso de uso, vocês vão encontrar na literatura ele representado graficamente por uma elipse, e geralmente os casos de uso são expressões verbais, né? Do tipo fazer pedido. Né? Então sempre vai ter um verbo ou uma expressão verbal. Bom, e o caso de uso especifica o comportamento de um sistema ou parte de um sistema. E é uma descrição de um conjunto ou uma sequência de ações. Então isso aqui também é bem interessante. Quando a gente está falando de casos de uso, é muito difícil, assim como história de usuário, no começo a gente conseguir criar um caso de uso, saber até onde vai um caso de uso, né? Lembra das histórias de usuário, a gente falou muito de histórias grandes e pequenas. Caso de uso é mais ou menos a mesma coisa, né? A história de usuário é até mais simples, né, da gente conseguir definir o escopo. O caso de uso é um pouco mais complicado. Mas se a gente pegar essa especificação aqui, né, esse conceito, a gente consegue ter uma ideia. Então, o que é um caso de uso? Ele especifica o comportamento, né, e é uma descrição de um conjunto de sequência de ações. Então, assim, não vai ter um tamanho exato de caso de uso. O meu caso de uso pode ser diferente do caso de uso de vocês. Mas você tem que tentar padronizar, justamente porque é uma técnica de requisitos e você pode utilizá-la para fazer estimativa de custo e prazo, né? Então, assim como a história de usuário. Então, o importante é que os casos de uso de vocês tenham mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Então, isso é um ponto de partida interessante. Ver se ele especifica um comportamento e se ele descreve um conjunto de ações. Então, essas ações, elas descrevem, essas ações, elas incluem funções principais que o sistema deve executar e suas variações, de forma a produzir um resultado observável de resultado que o ator que interage com o sistema consiga observar. Então, isso aqui também é bem importante. Então, basicamente, a gente tem três aspectos que definem um caso de uso. Define, especifica o comportamento, é uma sequência de ações e produz o resultado observável de valor ao ator que interage com o sistema. Vamos falar já o que é o ator, tá? A gente já fala. Então, os casos de uso são usados para captar o comportamento pretendido do sistema que está sendo desenvolvido, sem entrar em detalhes de sua implementação. Bom, o que é o ator? O ator é qualquer agente externo, né, que interage com o caso de uso. Então, se você vai fazer um empréstimo, né,
qual que é o ator que interage com o sistema. Então isso aí tem que ser muito bem diferenciado. Tá? O ator que interage com o sistema, vamos supor numa biblioteca. Se você vai numa biblioteca realizar um empréstimo, não é você diretamente que interage com o sistema. Você pode até interagir com o bibliotecário, né? Que é o que está ocorrendo aqui. Mas quem interage realmente com o sistema, né, é o bibliotecário. Então, o que é o ator? É essa pessoa que interage com o sistema. Então, a gente está dizendo aqui que o meu caso de uso é uma funcionalidade fazer empréstimo e quem vai estar interagindo com essa funcionalidade vai ser o ator. Bom, o ator é representado por esse cara aqui, né, que muita gente fala, um bonequinho. Então, isso é um ator. Mas não necessariamente um ator precisa ser um ator humano, apesar dessa representação. Então, por exemplo, a funcionalidade de um sistema de realizar pagamento. Quem é a pessoa que interage com o realizar pagamento? O atendente. Ou seja, é ele que vai lá no sistema e insere os dados sobre o pagamento. Mas pode ser que esse pagamento precise interagir com outro sistema, que seria o sistema de cartão de crédito, né? Então, o que aconteceria? A funcionalidade que vocês estão implementando está interagindo com duas entidades externas, um humano e outra um outro sistema. Os dois seriam atores. Bom, então o foco aqui dessa aula vai ser a gente basicamente falar sobre a descrição do caso de uso, que é como a gente descreve um caso de uso. Lembrando que ela é uma técnica que foca em requisitos, né? na forma que os requisitos são descritos. Então, normalmente, um caso de uso ele tem um fluxo de eventos, pré-condições e pós-condições. Bom, antes de iniciar um caso de uso, logicamente a gente tem que ter um bom entendimento do domínio para identificar, primeiramente, quais os casos de uso do sistema. Então, a primeira coisa, a gente vai identificar os casos de uso do sistema. Só lembrando, assim como aconteceu nas histórias de usuários, a gente não vai encontrar todos os casos de uso de uma vez. Por quê? Porque senão a gente estaria utilizando, por exemplo, o modelo cascata. A gente já discutiu sobre isso, né? E sabe-se que isso é impossível. Assim como aconteceu nas histórias de usuário, é muito comum você encontrar os casos de uso principais e, a partir dele, ir derivando esses casos de uso. Fala-se na literatura que a gente encontra em torno de 60% a 70% dos casos de uso nessa primeira rodada. Lógico que isso vai depender muito do domínio, quanto que você entende do domínio, quanto que o stakeholder que está te ajudando vai depender do domínio. Né? Então, o que é um caso de uso? Representa uma funcionalidade desejada, né? E, lembrando, é uma sequência de passos que traz um resultado observável para o ator que está interagindo com ele. Vamos lá tentar identificar todos os casos de uso. E o caso de uso deve ter uma granularidade similar. O que é granularidade? É o tamanho. Então, qualquer técnica que você utilizar é muito importante que você tente padronizar o tamanho dos seus requisitos, porque você vai utilizá-lo nas estimativas. Bom, então para a gente fazer um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de sistema de comércio online. Uma loja de comércio online deve permitir que os usuários façam compras de produtos por meio de um site. O usuário pode escolher e gerenciar vários produtos e, após isso, ele pode finalizar a compra. Na finalização da compra, deve ser verificado o valor de cada item do pedido, assim como o valor total do produto. Se existirem produtos em promoção, deve ser calculado o valor de desconto. Ao final, o usuário deve inserir seus dados de entrega, ou apenas o CEP, e o sistema calculará o valor final da compra, inclusa com o frete. Por fim, o usuário seleciona o método de pagamento e insere as informações necessárias para finalizar a compra. Bem, lógico que é uma descrição didática, mas é muito comum você, numa descrição inicial, no início de um sistema, você ter o stakeholder e o cliente explicando para você o funcionamento básico do sistema, que seria algo como isso, né?
Não necessariamente seria isso, provavelmente você poderia ter uma interação maior com ele, mas você partiria de algo assim. Bom, então quais são os casos de uso do sistema? Revendo essa descrição, a gente vai tentar encontrar os casos de uso principais, que são aqueles mais importantes para o entendimento do caso de uso, né? Então vamos lembrar, o que é um caso de uso? São funcionalidades que a gente deseja implementar no sistema. Elas devem ter um valor para o ator que vai interagir, devem ter uma sequência de passos. Vamos se preocupar agora nas principais funcionalidades. Então vamos lá. Uma loja de comércio online deve permitir que os usuários façam compras de produtos por meio de um site. Aqui só está fazendo uma contextualização. O usuário pode escolher e gerenciar vários produtos. Então, isso é uma funcionalidade, escolher e gerenciar vários produtos. Após isso, ele pode finalizar a compra. É outra funcionalidade que o sistema tem que ter. Na finalização da compra, que é a mesma funcionalidade, deve ser verificado o valor de cada item do pedido. Então, verificado o valor de cada item do pedido, assim como o valor total, também são funcionalidades. Eu só estou identificando nesse caso, eu ainda não sei se é um caso de uso, porque essas funcionalidades podem ser muito pequenas e não ter uma sequência de passos para executá-las. Se existirem produtos em promoção pode ser uma outra funcionalidade. Deve ser calculado o valor total do desconto. Ao final, o usuário deve inserir seus dados de entrega. Isso eu não vou conseguir, porque inserir os seus dados de entrega com certeza não vai ser um caso de uso, porque não vai ser uma sequência de ações, né? É só uma ação inserir os dados. E o sistema calculará o valor final da compra. Aqui sim, calcular o valor final da compra, inclusa com o frete. Então, o cálculo do frete também pode ser uma nova funcionalidade. Por fim, o usuário seleciona o método de pagamento, insere informações e finaliza a compra. Ou seja, pagamento também pode ser uma funcionalidade e finaliza a compra, outra funcionalidade. Então, logicamente que não vai estar descrito diretamente os requisitos aí. O nosso papel é justamente esse, conseguir encontrar as funcionalidades. Então vamos lá. Fazer pedido com certeza vai ser um caso de uso, que seria gerenciar toda aquela parte inicial que eu falei. Finalizar pedido é realmente quando você já inseriu os produtos na cesta de compra e vai finalizar. Verificar o pedido, né? Seria fazer uma verificação sobre esse pedido, estoque, né? A gente tem que, é difícil a gente fazer um caso de uso se a gente não entender bem o domínio, né? Então, muitas vezes também vai acontecer de você de escrever um caso de uso que você não sabe exatamente o que você quer. Se a gente está pensando em uma loja online, primeira coisa, a gente está implementando só o sistema de front-end, que seria o usuário final, ou a gente está implementando também o sistema administrativo, que insere informações para o usuário, né? As informações administrativas, estoque, que é a parte ali de trás, onde realmente é gerenciado o sistema, né? Então, esse verificar pedido poderia ser tanto com a informação, se não tiver bem descrito, a gente não sabe exatamente do que ele se trata. Cancelar pedido, né? Você pode cancelar o pedido a qualquer hora, apesar de não estar descrito ali. Quando a gente começa a entender sobre o domínio, a gente pensa que o cara pode cancelar o pedido. Realizar pagamento a gente já tinha identificado. Gerenciar cliente. Aqui a gente fez um caso de uso de alto nível, né, que provavelmente vai se transformar em mais casos de uso, que se você está fazendo compra no sistema online, você vai ter que se cadastrar, alterar, mudar seus dados. Procurar pedido, né, que seria aquela descrição inicial que você pode selecionar produto e tudo mais. Entregar o pedido. E aí a pergunta, são realmente casos de uso? Né? Desses que eu listei, a gente fica aí em dúvida. Mas isso é comum, né? Você vai listar e depois por isso que você vai fazer a descrição para ver se realmente são casos de uso. O que seria, por exemplo, verificar o pedido e o que seria, por exemplo, entregar o pedido.